Você vai ver nesta edição do Conta Corrente. A preocupação com o futuro da economia europeia repercute de forma dura na moeda única. O euro desceu a menor cotação frente ao dólar em 4 anos. Algumas bolsas da região voltaram a fechar no terreno negativo, depois de ensaiar uma alta. Em Nova York, o pregão foi aberto pelo presidente do Banco Central do Brasil, Henrique Meirelles, que disse que o país está preparado para enfrentar o problema europeu. A Bovespa cai acompanhando a Bolsa de Nova York, que opera em baixa apesar do lucro obtido pela General Motors, 900 milhões de dólares. É o primeiro resultado positivo da montadora desde 2007. A montadora alemã Volkswagen também comemora. As vendas globais avançaram 21% no primeiro trimestre, puxadas principalmente pela demanda em países emergentes como China e Brasil. E diante dessa fome de consumo, os analistas não acreditam que a alta dos juros consiga conter a inflação. A previsão para o IPCA do Boletim Focus voltou a subir. Nós vamos conversar sobre tudo isso com o nosso convidado, Cláudio Porto, presidente da consultoria Macroplan, que é o nosso convidado nessa edição do Conta Corrente, que está começando agora. E nós falamos há pouco da China, e o gigante asiático avança sobre o Brasil. A estatal chinesa State Grid anunciou a compra de 7 concessionárias de energia daqui por 3 bilhões e 97 milhões de reais. O negócio, que ainda precisa ser aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, representa o maior investimento já feito pela China no Brasil. Entre as envolvidas estão as empresas de transmissão Serra da Mesa, Ribeirão Preto, Poços de Caldas e Itumbiara. Procurada pela produção do Conta Corrente, a ANEEL não quis confirmar o recebimento da notícia. Temos aí bastante assuntos para a nossa conversa que vamos ter a partir de agora com o economista Cláudio Porto, presidente da empresa de consultoria Macroplan. Boa tarde, Porto, obrigado por ter vindo. Boa tarde, Como é que você está vendo essa situação da Europa neste momento exatamente? Quer dizer, os bancos centrais estão se desfazendo aí do euro, quer dizer, alguma luz no fim do túnel? Você acha que a crise, segundo a Angela Merkel da Alemanha, vai ser longa, não é curta, mas você vislumbra que momento agora? Não chegou ainda no fundo do poço. O fato, se nós fizermos um paralelo com o que aconteceu com a crise americana de 2008, após a quebra do Lehman Brothers, foram vários meses até que os mercados começaram a se reposicionar e ajustar. Então, o que nós temos no cenário mais provável em relação à situação da Europa é ainda um primeiro ciclo de ajustes. E aí os ajustes, não só nos países mais diretamente afetados, como é o caso da Grécia, da Espanha, Portugal, talvez Itália, mas também já dos demais países com maior austeridade fiscal. A gente já está vendo os primeiros movimentos do novo governo inglês. Então, um período de ajustes que certamente vai demorar alguns meses até acalmar um pouco mais os mercados. Mas o fundo do poço não nos parece ter chegado. Ainda não chegamos a ele. Até eu queria saber a influência no Brasil, você viu que o presidente do Banco Central já está, de certa maneira, já sinalizando alguma coisa, mas antes disso, e a situação imobiliária na China? Pois é, a China está superaquecida, né? Os últimos dados já mostram um crescimento anualizado superior a 10%, algumas pressões inflacionárias, e as indicações, então, são de que a China também está tentando tomar algumas medidas para conter um pouco a demanda, essas pressões que estão acontecendo. Ou seja, o momento, o quadro que se desenha assim, em termos das grandes economias e um pouco da China, é de um certo reajustamento e de uma certa cautela para fazer face a esse novo repique da crise, que agora tem como ponto de convergência a economia europeia, né? E as consequências desse cenário, um cenário, né, que vocês já trabalham com cenários o tempo todo, não é totalmente hostil, mas é um pouco hostil, né? E o Brasil aqui já se falava muito tempo necessidade de cortar gastos, né, ter que controlar, fazer as reformas, controlar o déficit da Previdência, administrar melhor a nossa balança comercial. Agora, como é que você vê o Brasil nesse cenário? A curto prazo, para esse ano, nós acreditamos que os impactos para o Brasil, eles serão pequenos, a não ser que haja um agravamento muito sério do cenário externo, né? Mas se a crise não tem solução na Europa, mais de 5 anos... Então, há um ponto, porque o que nós vemos no Brasil hoje é o seguinte: como é que a crise da Europa nos afeta? Afeta de dois modos. Provavelmente nós vamos diminuir a exportação para lá e teremos menos investimento europeu no Brasil esse ano, né? Por conta até dessas dificuldades. Agora,
O nosso crescimento em 2010, ele tenderá a ser pouco afetado porque ele está sendo puxado, sobretudo, por fatores internos. Uma forte alta de consumo, o mercado de trabalho está bombando. Agora, a médio prazo, certamente nós temos que ficar preocupados. Tá certo, obrigado, Porto. De volta a conversar mais adiante. Nós estamos aqui no estúdio com o economista Cláudio Porto, da consultoria Macroplan. E vamos ver agora alguns cenários traçados pela equipe dele. O primeiro, sobre a mão de obra. A recuperação da economia expõe a falta de mão de obra qualificada no Brasil, como a gente pode ver na arte que vamos colocar agora na tela para você. Nos últimos 12 meses, no setor da construção civil, os salários subiram 20%. Apesar disso, há um déficit de mão de obra de 71 mil trabalhadores. O comércio das regiões Sul e Sudeste precisa contratar cerca de 204 mil trabalhadores. E na área da tecnologia da informação, procura-se 100 mil trabalhadores. E voltamos com o Cláudio Porto aqui até para repercutir isso. Daqui a pouco você diz assim, o mercado de trabalho está bombando, né, na sua entrada anterior. O que está faltando? Mão de obra qualificada? Treinamento, capacitação, é isso? Treinamento, capacitação, preparação. Esse é um dos grandes gargalos do nosso país e já está começando a preocupar agora. Para você ter uma ideia, além desses dados que estão apresentados aí, há estimativas do PROMIMP, que é um programa ligado ao desenvolvimento da indústria do setor petróleo, né, de que há um déficit de 220 mil profissionais nos próximos 4 anos, somente para a indústria de óleo e gás no país. Agora, eles não existem, ou eles existem, aí sim precisaria da capacitação. E se for essa segunda opção, quem é que tem que capacitar? A empresa, os órgãos, as organizações não governamentais? Quem faria isso? O Brasil tem um bom sistema de formação profissional. O que é importante agora é de que haja uma melhoria no desempenho desse sistema de formação profissional, formado pelo Senai, pelo Senac, pelos ESSES, pelos Cefetes, né, que são instituições, e pelas redes privadas, que precisam, de fato, saltos de inovação e melhoria e mudança de escala para suprir esses déficits que já estão aí no mercado. E tem 2 impactos. Um é no custo da mão de obra, que isso até eu acho que pode ser interessante, que aumenta um aumento de salário, mas por outro lado é perda de produtividade para os empreendimentos, os investimentos, porque você precisa ainda despender na preparação de mão de obra, ou mão de obra menos qualificada, ela é menos produtiva. Olha, Cláudio, por acaso vocês citaram 3 setores, né? Mas existem outros setores também. Vamos falar então sobre educação, porque a Macroplan também fez uma projeção da evolução da escolaridade da população brasileira com 2 cenários. Vamos conferir. Se for mantida a tendência dos últimos 20 anos, o Brasil só alcançará o atual nível de escolaridade das nações da OCDE em 2040. Mas se for mantida a tendência registrada no período de 2000 a 2007, este patamar poderá ser alcançado de hoje a 20 anos. Então tem uma luz no fim do túnel. Escolaridade, educação, essa sair. Tem que investir. Perfeito. Agora, o país, mesmo com esse melhor cenário, a gente já percebe uma melhoria ao longo dessa década, né, por conta desse gráfico. Então, hoje o mais provável é o cenário B, né? A gente já ganhou o cenário mais favorável. Levando em conta o desempenho recente. Mas, mesmo assim, ele ainda mostra que nós ficamos com um gap muito grande. Quer dizer, nós gastaríamos ainda 20 anos para alcançar o nível de escolaridade que os países da OCDE têm hoje. Então esse momento eleitoral é bom para colocar na mesa dos candidatos uma prioridade de educação. Reforçar a prioridade na educação. Agora, é um outro sentido. Primeiro, acelerar a aprendizagem e acelerar a melhoria da qualidade. E um terceiro ponto, mudar a escala em termos da formação de mão de obra técnica, do ensino técnico. Para você ter uma ideia, enquanto no Chile, né, 1/3 dos alunos que saem do nível médio já saem com alguma qualificação profissional, aqui no Brasil somente 8%. Então é aí onde nós temos áreas de ganho que são fabulosas para evitar esse apagão de mão de obra que já está começando a se configurar no nosso país. Não está posto, pesquisa foi feita, agora é refletir isso aí e trabalhar. Vamos agradecer a participação do Cláudio Porto, da Macroplan, pelas informações e pela pesquisa. Obrigado, viu, Porto? Obrigado, nada. E esta edição do Conta Corrente fica por aqui. A seguir, no estúdio, Maria Beltrão vai receber para entrevista especial a atriz Nanda Costa. Não perca, hein? Até a próxima edição.